Povo lindo, bom dia, paz do Senhor, amém? Que o Senhor vos abençoe nesta madrugada, que o Senhor possa entrar com a providência, né, irmãos, em nome de Jesus, né? Que o Senhor possa te ajudar aí naquilo que você precisa, em nome de Jesus, amém? Que sejam todos bem-vindos aqui no nosso meio, é um prazer tê-los aqui conosco, em nome de Jesus, amém? Uma boa semana, né? O primeiro dia da semana já, que o Senhor te abençoe, te dê uma semana de vitória, uma semana, né, irmãos, que você possa se surpreender com a revelação da palavra, que você possa se surpreender com o livramento de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Irmãos, aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 15, o Senhor diz assim, aqui olha, a palavra do Senhor. E o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar o guardar. Aleluia. E o Senhor ordenou ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aleluia. Irmãos, aqui o Senhor, né, ele, pela infinita providência de Deus, né, ele coloca o homem, né, num bom lugar, né, irmãos, né? Ele coloca a primeira família fundada, construída, né, criada, né, a palavra certa é essa, a primeira família criada sobre a terra, a primeira instituição familiar, né, que Deus criou ali, Adão e Eva, né? Deus, ele coloca eles no melhor lugar, irmãos, né? Deus coloca eles no jardim do Éden e Deus prega para eles ali, né? Deus prega para eles e fala assim, olha, eu dou a providência de tudo que vocês precisam, vocês vão comer de tudo que vocês precisam neste lugar. Vocês têm tudo que vocês precisam neste lugar. Vocês podem comer de toda a árvore que estiver aqui, só daquela ali, né? Aquela árvore ali do bem, do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão comer. Não pertence a vocês, né? De vocês tocar naquela árvore, aleluia. E ali Deus prega para eles ali, né, irmãos, dá uma instrução, dá uma ordem, né? Só que em seguida, irmãos, o que acontece? Satanás também prega para eles ali também, né? Satanás ali, a Bíblia diz no capítulo 3 que o que, irmãos? A queda do homem, né? Ele não dá ouvido à primeira voz que é de Deus, mas dá ouvido à segunda voz que é do diabo, né, irmãos? E quantos que estão dando ouvido à segunda voz, né, irmãos, né? Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de divisão, Deus não é Deus de separação, né, irmãos? Deus não é Deus de destruição, mas é Deus de vitória, de paz, de ajuntar, de multiplicar, né, irmãos, né? De salvar, né? Aleluia. Só que aqui, irmãos, a segunda voz, né? O diabo prega para eles também. E diz assim, ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer. E aí, o que acontece, irmãos? Olha que terrível, né? O diabo começa a ter uma conversa ali com Eva, com a mulher, né? A mulher aqui, ela representa a mulher natural, né, irmãos, né? Que ela deu ouvidos ao próprio diabo, né? E a mulher também representa a igreja, né, irmãos, né? E ela começa a conversar com o diabo ali como uma coisa normal, né, irmãos? E ela começa a expor para o diabo aquilo que Deus falou com ela em primeiro lugar. Aquilo que a primeira voz, aquilo que Deus pregou para ela. E ela não se dá conta, irmãos, que era o diabo ali diante dela manifestado, né? Olha quão terrível, quão cego muitas vezes nós estamos, né, irmãos, né?
quanto distraídos, né, irmãos, nós estamos, né? A palavra de Deus diz. E aí ela começa a falar assim, olha, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Aí ela fala para o diabo o que Deus tinha pregado para eles ali, né? Não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse, a segunda voz, o diabo, né, irmãos, né? Continua pregando para eles. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, irmãos, aqui a palavra de Deus diz que o diabo, ele começa o quê? Né? A colocar no coração de Eva o quê, irmãos? A dúvida daquilo que Deus falou, né? Começa a colocar em dúvida a palavra de Deus, a promessa de Deus para eles. Deus tinha o melhor para esse casal, irmãos. Já estava tudo planejado, né, por Deus, para que eles fossem abençoados, para que eles fossem honrados ali aonde eles estavam, né? Mas aí vem a segunda voz, vem o diabo, né, irmãos, né? E começa a pregar para Eva ali. E quão terrível é quando a esposa, né, irmãos, ela toma decisões precipitadas, né? Quando a esposa, ela não tem entendimento, né? E ela não está firme na presença de Deus, é terrível, né, irmãos, né? E quando a esposa, ela age de maneira tola, né, irmãos, sem temor, né? A Bíblia diz que além dela cair, né, irmãos, olha o que diz aqui, olha, ela derruba o marido dela, né? Então ela é tão tola que além dela cair da graça, além dela desobedecer a ordem que Deus deu, né? E nesse momento ali o marido estava longe, né, irmãos, para falar para ela, falou, olha o que diz aqui a palavra, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido que estava com ela e ele comeu, né, irmãos? Faltou o que aqui também? Faltou o sacerdote, faltou Adão usar de autoridade, porque Deus tinha falado com ele, né, irmãos? Né? Deus tinha dado a ordem para ele, né? Ele teve um contato ali com Deus, ele ouviu a primeira voz, que foi Deus que pregou para ele, para não tocar ali, né, irmãos? Ele podia falar para Eva, assim, falar, Eva, olha, Deus falou comigo que era para nós não comer daquela árvore. Olha, não, vamos obedecer, se você quiser comer, se você quiser desobedecer, você come você, mas eu não vou comer. Mas ali naquela casa também, o que faltou, irmãos? Faltou o sacerdote, né? Faltou a autoridade de marido ali para trazer o livramento para dentro do seu lar, para cuidar daquela família, né, irmãos? Ele também estava fazendo a obra de qualquer maneira. E quão terrível é quando o cabeça também não está na posição, né, onde Deus quer, né, irmãos, na obediência, né? Que terrível que é aquele lar, né? E essa esposa tola, né, irmãos, além dela cair da graça, dela desobedecer, ela também puxa o marido para baixo, ela incentiva o marido a pecar, né? A ouvir a segunda voz, né, irmãos? E ela derruba o marido também, né? Se tivesse ficado algum deles de pé, né, irmãos, espiritualmente, haveria salvação naquela casa. Se o marido fosse, né, exercesse o sacerdócio ali, né, irmãos, a função de sacerdote daquela casa, daquela família, né, teria livramento, teria alguém intercedendo pelaquela casa, né, irmãos, e aquela casa não cairia, né? Se Satanás não ia assolar aquela família, né, da maneira que assolou, né, irmãos, né? E os dois caíram ali, diz a palavra, né, irmãos? Olha aqui, olha. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, as folhas de figueira e cobriram-se, né? Então aqui, irmãos, Satanás, ele promete um monte de
ele promete sucesso, ele promete, falou, nossa, mas o teu pastor não está vendo o que você está fazendo, né? Olha, mas o teu pastor, o teu chefe não está vendo o talento que você tem, né? Olha, sai de lá, olha, faz isso, faz aquilo, né, irmãos, né? Olha, mas você tem poder para fazer sozinho, né? E aí o que, irmãos? Começa, a segunda voz começa o que, né? Começa a criar no coração de muitas pessoas o que? A luxúria, né, irmãos? Começa a criar a ganância, né? Começa a despertar a vaidade, né, irmãos, daqueles corações, né? E é perigoso, né, irmãos? Quando nós damos ouvido à segunda voz, começa uma guerra espiritual na nossa vida, entre o bem e o mal, né? O nosso espírito quer o bem, mas a nossa carne quer o mal, quer desobedecer a primeira voz, que é Deus que falou conosco, quer fazer com que nós perdemos a promessa, se distanciamos de Deus, né, irmãos? Que haja divisão, que haja contenda nos lugares, né? E Deus aqui, a Bíblia fala que você conhecer demais as coisas, irmãos, você conhecer demais acaba sendo um tropeço, né? Você querer conhecer além daquilo que Deus quer mostrar para você, daquilo que Deus tem para você, da porção diária que Deus tem para você, né? É perigoso, né, irmãos? Pode aí despertar no teu coração o orgulho, né? A vaidade, né, irmãos, né? E você se afastar de Deus e você cair da graça também, como eles caíram, né? Aí, versículo 8 diz assim, olha, então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás, né? E aqui vem, né, irmãos, aí começa o quê, né? Os dois se esconderam, né? Aí aquilo que Satanás, aquilo que a segunda voz prometeu, não cumpriu, né, irmãos? Né? A segunda voz prometeu para eles poder, prometeu para eles, né, que eles seriam mais poderosos tão quanto a Deus, né, irmãos? Né? E aí eles começam a entender que eles foram enganados, né, irmãos? Né? Às vezes Satanás está te prometendo sucesso, está te prometendo, né, irmãos? Um outro cargo, né? Está te prometendo, né, irmão? Se Deus, irmãos, que cuida da igreja, que é o dono da igreja, não te deu oportunidade ainda, é porque não é hora, né? Se você não foi ungido ainda, se você não foi separado, porque não é hora ainda. Por mais que a segunda voz está falando para você avançar o sinal, que você pode ultrapassar as autoridades, né? Que você pode agir primeiro do que o teu pastor, que você é mais santo do que o teu pastor, né, irmãos, né? Está repreendido isso em nome de Jesus, né, irmãos? Está repreendida essa segunda voz no meio da igreja, está repreendido esse espírito de engano, né, irmãos? Porque tudo tem a hora certa, quando é de Deus, Deus testifica, Deus não traz confusão, né, irmãos, né? Deus não se precipita, Deus também não chega atrasado em nada, tudo tem a hora certa para acontecer, né? Em nome de Jesus. Então que nós possamos, irmãos, ficar com a primeira voz, fica com a promessa, onde Deus está, né? Deus te colocou no melhor lugar, que é a presença dele, né? Fica nessa empresa, fica nesta igreja que Deus te colocou, né? Fica onde você está, né, irmãos, em nome de Jesus, né? Que você vença a tribulação que está aí acontecendo, que você aquieta o teu coração, né, irmãos? Que você fique nesta família que Deus te colocou, em nome de Jesus, né? Que você não dê ouvidos à segunda voz, irmãos. Porque este Satanás, ele quer confundir, né? Ele quer destruir, ele quer te envergonhar, ele quer roubar o quê, irmãos? A tua dignidade. A partir da hora que ele rouba a tua dignidade, aí já era, né? Então, aqui o que Satanás fez com Eva? Quis roubar a dignidade que Deus tinha dado para eles. Quis roubar a honra que Deus
estava colocando sobre eles, né, irmãos? Eles estavam sendo honrados, abençoados, eles tinham tudo o que eles precisavam naquele lugar, né? Louvado seja Deus. Então, assim, que você possa entender e obedecer, irmãos, né? Que você vença essa guerra espiritual que está dentro de você. E aí diz a palavra, né, irmãos, né? Que Deus pergunta, né? E ele ali, Adão, né? A Bíblia fala que Adão, ele culpa a mulher, falou, Senhor, a mulher que tu me deste, né? Ele não reconhece o erro. Qual que foi a diferença de Saul e Davi, irmãos? Por que Saul, Deus passou o reino, passou a oportunidade dele? Porque ele não confessou o pecado, né? Ele pôs culpa no povo, ele pôs, né? E qual que foi a diferença que Davi foi honrado? Os dois pecaram ali, né, irmãos? Né? Davi reconheceu o erro, Davi não culpou ninguém pelo erro, né? Davi falou, Senhor, eu pequei, né? Eu pequei contra ti, Senhor, né? E ele se humilha e ele reconhece o erro, né, irmãos, né? Então, aquilo que acontece, irmãos, o culpado somos nós mesmos, né? Cada um vai dar conta de si. Então, aí Deus falou assim, e você, Eva, por que você fez isso? Ele falou, Senhor, a serpente me enganou, né? Então, irmãos, quando nós estamos na igreja mais longe de Deus, né, a gente não consegue ouvir a primeira voz, né? Deus prega para nós, mas nós não estamos preparados para obedecer, para receber a vitória, a bênção, né? Nós somos iludidos com poder, com promessas enganosas, né, irmãos, né? Então, que você venha estar na igreja mais perto de Deus, né, irmãos? Que você venha buscar mais a Deus, que você venha obedecer a primeira voz, que você venha guardar o teu coração, né? Em nome de Jesus, né? E aí vai, né, irmãos? E aí Deus fala para a serpente, e aí Deus amaldiçoa eles pela rebeldia, né, irmãos? Entra o pecado, entra a queda do homem ali, o homem cai da graça, cai das mãos de Deus, né, irmãos, né? É algo que era para dar certo, né? Deus te criou para dar certo, irmãos. Fica com a primeira voz, fica com a palavra de Deus, de tudo que você ouvir, né? Fica com a palavra. Deus não é Deus de confusão, nem de divisão, né? Que você possa aí, né, irmãos, né? Essas promessas, se Deus não está no negócio, irmão, você pode virar piroleta, você pode profetizar, mas Deus não tem compromisso com nada disso, né? Aquilo que é de Deus vai permanecer. E aí o que acontece aqui, irmãos? Versículo 24, né? Olha aí, ó. Eu vou ler o 23 também para nós orar. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tirado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Aleluia. Irmãos, não foi eles que saíram da igreja, não foi eles que saíram da obra, foi Deus que expulsou eles, né? Foi tão terrível a desobediência, foi tão terrível a afronta contra Deus, né? Que eles foram expulsos do paraíso. Foi Deus que lançou eles fora. Então, tome cuidado, irmãos, as decisões que você vai tomar. É melhor você ficar quietinho na obediência e Deus te guardar, né, irmãos, do que você ficar se mexendo para lá e para cá e perder a tua salvação, né, irmãos? Porque o dono da igreja é Deus, né? O dono da obra é Deus, não somos nós, né, irmãos, né? Nós somos apenas um caninho, né? Um mensageiro que traz a mensagem, só isso. Quem cura, quem liberta, quem salva é Deus através do Espírito Santo, né, irmãos? Né? Então, de nós aquietarmos, de nós sossegarmos a nossa alma, de nós obedecermos, irmãos, nós seremos guardados. E Deus vai nos guardar no melhor lugar, Deus vai guardar a tua família, né? Então esta família estava no altar de Deus, foi colocada no melhor lugar, foi colocada no altar de Deus e Satanás fez de tudo para arrancar eles do altar de Deus, né, irmãos? Não teve sacerdote, esta mulher foi bem tola, né, irmãos? Né? Ela não deu ouvido à voz de Deus e além de ela não querer a salvação, não querer a bênção, né, irmãos? Ela não deixou o marido também ser abençoado, né? Então você, esposa que está me ouvindo, cuidado, né? Você pode
você está se arrancando da presença de Deus e também da tua tolice você vai arrancar o teu marido e os teus filhos também. E toda a tua casa vai perecer, né? Então, assim, irmãos, que você possa buscar a direção de Deus e temer, porque não foi eles que saíram da igreja, né? Não foi eles que saíram da presença de Deus, irmãos. Foi Deus que lançou eles fora, né? Cuidado, irmãos, a tua oportunidade pode passar, assim como passou de Saul, né? Ele culpou a todo mundo, né, irmãos? Ele não reconheceu o erro, né? E Davi foi honrado porque ele reconheceu o erro, ele não pôs culpa em ninguém, né, irmãos? Volte o teu coração para Deus nesta madrugada, né? Peça perdão a Deus, né? Em nome de Jesus, busca a direção de Deus, irmãos, né? Lá em Atos 5, 38 ao 40, se eu não me engano, diz assim, olha, estava tendo uma confusão ali, uma perseguição contra os apóstolos, e Otiel, né? O servo de Deus falou assim, olha, deixa esses homens, né? Se esta obra é de Deus, ela vai permanecer. Se não for, ela vai desfazer, né, irmãos, né? Então, ora a Deus, coloca nas mãos de Deus. Se for de Deus, vai permanecer. Se não for, vai desfazer. É simples assim, né, irmãos, né? Aquilo que é do homem cai por terra. Mas cuidado, irmãos, né? Esteja atento, tenha discernimento entre a primeira voz e a segunda voz, né? A primeira voz, quando você ora, é Deus que vai falar com você. Desculpa, irmãos. Quando você não ora, mesmo você orando, vai vir a segunda voz querendo confundir, né, irmãos? Né? Busque discernimento para ficar com a primeira voz, que é Deus, né, irmãos? Né? Deus não é Deus de confusão e nem de contenda, nem de separação, né? Quando Satanás te oferecer algum cargo, alguma posição, né, irmãos? Né? Te iludir teu coração, cuidado, né, irmão? Se Deus, ele vai roubar a tua dignidade, você vai cair da graça e você vai perder a bênção de Deus também, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, seja bem-vindo neste dia. Deus de poder, Deus de glória, Deus de vitória. Senhor, quantos estão ouvindo a segunda voz? Pai, quantos que o Senhor já tem pregado para eles, ó Deus, para obedecer, para ficar quietos aonde eles estão, Senhor. Pai, que o Senhor vai trazer o livramento, a direção, Senhor. Mas quantos querem se movimentar sozinhos, Senhor, sem o Senhor mandar? Meu Deus, em nome de Jesus, repreende esta rebelião. Pai, repreende esse levante no meio da igreja. Pai, repreende todo, Senhor Deus, toda dureza de coração, todo orgulho nos corações nesta madrugada caia por terra. Senhor, em nome de Jesus, traga temor. Pai, essas esposas que estão agindo, Pai, como tolas, ó Deus, Pai, não querem compromisso na tua casa, Senhor, e não estão também, Senhor Deus, estão fazendo de tudo para que os maridos não tenham compromisso, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, repreende esta rebeldia no coração delas. Pai, repreende, Senhor, Pai, esta fraqueza no coração dos maridos também. Senhor, eles querem agradar, Pai, a pessoa em si da maneira errada, Senhor. Eles querem agradar as esposas também desobedecendo, apoiando o erro delas. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, repreende esse mal, repreende, Senhor, toda esta fraqueza. Pai, que esses homens, Senhor, se levante como sacerdote dentro dos seus lares para defender, ó Deus, a família deles. Pai, que eles possam se levantar como sacerdotes, ó Deus. Pai, como eles possam se levantar com sabedoria, com entendimento, Pai, para defender os seus filhos, defender, ó Pai, os seus próprios casamentos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, entra no coração do teu povo nesta madrugada. Pai, convence daquilo que é certo, convence daquilo que é do Senhor. Pai, porque aquilo que é do Senhor vai permanecer. Deus, repreende toda a força do mal no meio da tua igreja. Pai, Senhor, Pai, desperta a tua igreja para que
Eles não veio perder a oportunidade de se salvar e de te servir, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.